Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Cuidemos uns dos outros. João capítulo 19, versículos 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam quem? A sua mãe e a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena, aquela que estava possuída por demônios. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, você sabe quem era, não é? João. Disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Quando você lê a Bíblia e você lê as 7 declarações de Jesus na cruz, todas elas se referem ao seu ministério, ao seu trabalho, o que ele veio oferecer aos homens na terra. As únicas pregações que eu ouço é que ele tomou sobre si nossas dores, blá 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 blá. Mas tem mais que isso. Só acreditar que Jesus cura você, isso não vai te levar para o céu. Você precisa aprender a ser obediente. Um filho não traz honra na sua casa só pelo fato de acreditar que seu pai é uma pessoa que sustenta a família. Se ele não cooperar com a família, ele será um instrumento destruidor, omisso, dentro da sua própria casa. Ou não é assim? Jesus, ele não veio trazer soluções fáceis para o dia a dia. Não existe promessa no Evangelho: eu vou resolver os seus problemas familiares. Não, ele diz: maridos, vocês têm suas obrigações, mulheres, filhos, todos têm. Vocês tratem de viver pelos princípios, aprendam os princípios que regem a família. Algumas pessoas se metem em confusões financeiras, gastam mais do que devem, aí correm numa igreja fazer uma campanha para Deus abençoar. Não existe uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que Deus diz, que diga: eu vou abrir as portas do céu para te dar dinheiro. Deus não é bandido.
Imagine, Deus não está estourando o caixa eletrônico. Não existe esse tipo de... Existem princípios sobre finanças, que se você praticá-los, você vai ser mais comedido. Ah, meu filho é rebelde, faz uma oração para ele melhorar. O que melhora é educação e disciplina. Se você não deu educação até uma certa idade, esquece. Aí você vai ter que trabalhar em amor com essa pessoa para ver se ele reconhece em você algum valor. Porque Deus não pode mudar o coração de uma pessoa quando este não quer, não deseja, apesar dele poder. Ele fez com que rei Dario saísse lá dos Medos, saísse da Pérsia e invadisse a Babilônia, mas não conseguiu fazer com que ele se convertesse, porque é uma decisão pessoal. Deu para entender ou não? Ele se moveu pela vontade de Deus para libertar o povo de Israel, mas ele mesmo continuou pagando. Então Deus pode controlar todas as situações, mas Ele não pode mudar o seu caráter se você não quiser, não quer. É uma ideia errada que se ensina dentro da igreja, uma atrás da outra. São muitas facilidades, até parece crediário, e não é assim. Jesus, ele ofereceu o perdão divino, e a semana passada nós vimos que ele ofereceu a salvação. Que salvação? A salvação, ela atua em dois tempos. Primeiro, aqui na terra, Deus promete nos ajudar contra os poderes do mal, nos dar recursos para superarmos os poderes do mal e também para lutarmos contra a nossa natureza humana, tendenciosa, cheia de paixões, para que nós, perseverando até o fim da vida, possamos chegar na eternidade. Então, sim, termos a plenitude da salvação, quando nós estaremos totalmente livres da presença do mal. Agora, nós podemos lutar contra o poder do mal, mas não estamos livres da sua presença. Você luta contra o seu egoísmo, mas você não consegue afugentar o orgulho, ele está lá. Mas na eternidade nós estaremos livres disso. E hoje nós falaremos da terceira palavra, sobre o cuidado que ele tem, o respeito, o apreço, a afeição que ele demonstra às pessoas e espera que as pessoas demonstrem umas às outras. A terceira palavra de Jesus tem a ver com a sua família e, portanto, com o cuidado mútuo. Tem a ver com afeição e respeito. Deus nos deu duas famílias, uma natural e outra espiritual. A natural é seu pai, sua mãe, seus irmãos, e a espiritual é a igreja, onde ele é o pai e os cristãos são os filhos. Na sua casa, seus pais lhes deram ou lhes dão educação moral, para que você seja uma pessoa
que tenha afeição pelas outras e respeite as outras pessoas. E na igreja essa educação se aprimora, porque você aprende os princípios do Evangelho e você entende a importância de ser uma pessoa adequada, ajustada aos bons costumes, ao bom senso neste mundo. Você cresce no conhecimento da graça e também da pessoa de Jesus Cristo, que é o que nós vamos fazer em breve. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês nesta noite é isso: não traga sofrimentos à sua família por mau comportamento espiritual e moral. Se Deus nos deu duas famílias, nós temos que nos preocupar em sermos bons exemplos, tanto para a nossa família natural, como para a nossa família espiritual. Falando nisso, o apóstolo Pedro dá uma alerta aos cristãos, em 1 Pedro capítulo 2, versos 20 e 21, que eu coloco aqui. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, então ele fala sobre sofrimento. Não traga sofrimento à sua família por causa de maus comportamentos. Mas vocês concordam comigo que a sua família pode sofrer porque vê você sofrendo injustamente? Sim ou não? O seu filho começa a sofrer bullying na escola. Você vai cair no chão de gargalhada? Não. Isso é triste, ou não é? Mas também você não pode sair lá na escola e entrar com uma arma lá e matando todo mundo, ou dando paulada em todo mundo. Não é isso? Sim ou não, irmão? Sim. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, veja, suportarem, aguentarem, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Quando você entra numa campanha para se livrar de um sofrimento, porque um gaiato qualquer lá, um pregador bobo qualquer lá, diz que não, Deus não quer ver você sofrendo, porque ele é doido. O que ele diz isso? Eu não posso de forma alguma dizer a você que você vai estar livre dos seus sofrimentos, porque eu não sei se é a vontade de Deus. Ou eu estou lendo outra coisa. Vocês podem ler comigo de novo? Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Entretanto, veja lá, pois, repare bem, ele vai dar uma conclusão aí. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Então ele diz, mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Se você fez algo errado, tomou decisões erradas e agora está pagando um preço, não vai pedir para Deus te livrar, porque Ele não vai livrar. Não há corrente nessa vida que te livre.
única coisa que Deus vai fazer é ensiná-los. Você tem um filho, ele vai lá e quebra a cara de todo mundo, mas você é uma pessoa de influência, você vai lá e livra a cara dele. Que bem você está fazendo. Qualquer dia você vai encontrar o seu filho morto, principalmente no mundo de hoje, e você acha que Deus vai fazer a mesma coisa? Você acha que Deus é um ser tão injusto, a ponto de você viver de qualquer maneira, e Ele fica livrando a sua cara o tempo todo? Isso não é correto. Mas, se você estiver enfrentando um sofrimento por causa da vontade dEle, que é a palavra bem aqui, e suportar o sofrimento com paciência. A maioria das pregações hoje, não, Deus não quer que você está sofrendo, você está fora da vontade de Deus. Já ouviram isso? Guarde isso no seu coração, não é para ficar discutindo com os outros, não, porque é perda de tempo. Jesus diz: não dê pérolas a porcos. Não dá para discutir. Deixa eles falarem de Jesus, porque o nome de Jesus vai espalhando, as pessoas vão ouvir. Então a gente vai ensinando, as pessoas caem em si. Mas essas pessoas que pregam não caem, porque eles entram num mundo de orgulho, ficam absorvidos pelo orgulho, porque eles querem fama. Eles são medrosos, são covardes. Eles têm medo de ensinar a verdade, porque eles dizem as pessoas vão embora. É porque são pessoas sem conteúdo, sem cultura, sem educação, sem conteúdo. Não tem poder de argumentação. Pois foi para isso que ele chamou isso o quê? Vamos dizer, depois do mas, leiam lá. Mas se vocês sofrem por terem feito, eu quero ouvir vocês. Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi por isso que Ele chamou. Deus chamou você para abençoá-lo quando você é capaz de suportar um sofrimento injusto por fazer a sua vontade. Mas Deus não chamou você para abençoá-lo quando você só faz o que é ruim, mente, engana, rouba, mata, destrói, é um empecilho, uma pedra de tropeço, um egoísta, um orgulhoso. Quando você vive dessa maneira, Deus não vai abençoar você, porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser uma pessoa dele. O próprio Cristo sofreu por vocês, como? Injustamente, e deixou um exemplo do que? De paciência, de perseverança, de coragem, para que sigam os seus passos. Maravilhoso. O próprio Pedro ainda diz: se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso,
ou por se meter na vida dos outros, fofoqueiro. Ainda bem que na igreja não tem esse estilo de vida. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, isto é, cristão. Quem anda com Cristo nunca deixará de sofrer. Se você está procurando uma religião que te livre do sofrimento, não procure o cristianismo. Por quê? O mundo odeia o cristianismo. Os homens rejeitam Jesus. E quando você fala dos princípios de Deus, as pessoas olham para você com o nariz torto. Infelizmente, a própria igreja hoje se envergonha dos ensinamentos de Jesus e tenta dar uma roupagem aos ensinamentos dele, ou uma forma facilitada para que as pessoas possam ingressar no cristianismo sem ordem interior, que é o que nós chamamos de entropia. Quando você vai e entra numa situação sem respeito, sem compromisso, sem conhecer os valores reais daquilo, você diz, não, é bom o quê? Você se casa com uma pessoa ou namora com uma pessoa, ele gosta da igreja, mãe, ou ela. Gostar da igreja é uma coisa, aceitar os princípios e regras do Evangelho são outras coisas. Por isso que você pode estar sentado ao lado de alguém, pode ser a tua querida esposa ou esposo, com quem você não vai dormir na eternidade. Alguns estão dizendo, opa, aleluia. De acordo com a lei de Moisés, Deus exigia às pessoas que observassem os princípios e as regras severamente. Ninguém se tornava um judeu simplesmente, gostei da ideia. É como essa coisa de gênero, como é que é? Ideologia de gênero. Eu resolvi hoje que sou mulher. Como é seu nome? Valta. Aí chega amanhã, resolvi que agora sou homem. Agora é Valta. É uma coisa um tanto sem sentido. Até cientificamente falando. Mas está aí. Que agora você não pode mais mexer com isso. Mas às vezes vão surgir textos que nós vamos ter que falar. A verdade. Que o homossexualismo é
pecado e vai levar o fulano para o inferno, segundo a Bíblia, não segundo Walter, mas segundo o próprio Deus. Jesus está sendo apresentado no templo e lá está um velho, um sacerdote, um sumo sacerdote velho chamado Simeão. Ele acreditava na vinda do Messias, e de repente, quem aparece lá? Maria com uma criança, Maria e José com uma criança. Que criança? Jesus. Então vamos rapidamente ver as suas palavras, né? O que ele disse lá em Lucas capítulo 2, versículos 29 ao 32. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Falando dele, deixa esse velho agora morrer, já porque, né? Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Quem? Jesus, que preparaste na presença de todos os povos uma luz para mostrar o teu caminho, e a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. Veja que declaração. Quando Maria ouviu isso, imagine o que ela sentiu. Meu filho vai ser grande assim mesmo, hein? Que maravilha, hein? Não é? Mas como eu disse no início, que quem segue a Jesus sofre. Não tem jeito, sofre. Então Simeão agora olha para Maria e fala para ela o seguinte, nos versículos 34 e 35 do capítulo 2: Simeão os abençoou e disse a Maria, olha que bênção danada essa. Quando você chega, Walter, ora para que eu seja abençoado, o que essa pessoa está querendo? O que é bênção para ela? Walter, ora para que eu seja abençoado, é resolver problema. Eu posso orar, o Senhor abençoe esta vida, mas fulano, sabe o que eu estou vendo? Você vai perder até as calças. Ele vai, eu pedi a benção. Você pediu a benção. É a mesma coisa. Simeão, velho sumo sacerdote, abençoou Maria e José e a criança, porém disse a Maria o seguinte: este menino foi escolhido por Deus tanto para destruição, isto é, para a queda e ruína, como para a salvação, isto é, para a restauração ou ressurreição de muita gente em Israel. Começa a olhar meio desconfiado. Ele não será grande, ele não vai trazer glória para o povo, agora ele vai trazer destruição também? Vai. Porque é impossível você trazer a verdade e não desconstruir as mentiras. E é muito difícil quem se esconde nas mentiras não se opor contra a verdade. Por que vocês acham que esses pregadores só pregam cura divina, só pregam poder, fogo, é o sapatinho de fogo? Porque eles não vivem na verdade. Porque as pessoas gostam de festa, gostam dessa maluquice, gostam de emoções, gostam de sensacionalismo, mas de aprender não gostam. São poucas as pessoas que eu conheço na minha vida, que conheci, que gostam de estudar.
É impressionante quando você conversa com alguém que sai da escola até na universidade e não sabe ler, incapaz de interpretar um texto, por mais simples que este seja. Então ele diz: ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Maria está começando a tremer, porque até agora estava tudo bem, era bênção pura. Mas agora esse velho começa o que? A caducar. E assim disse Simeão: os pensamentos secretos dela serão conhecidos, isto é, os seus verdadeiros propósitos com relação à verdade divina. Porque muita gente se diz religioso, se diz cristão, se diz judeu, mas na verdade eles não amam a Deus. E quando você se depara com a verdade, você sente o impacto e você diz: eu sou um mentiroso, mas eu não vou aceitar isso de graça. Eu não vou tirar a minha máscara, eu não vou mudar, porque tudo que eu fiz até agora dá certo. Se eu mudar, eu vou despencar. Você está acostumado a chegar em casa e gritar com as pessoas, e agora Deus diz: marido, não é assim, é assim, é assim, é assim. E você diz: tá bom, mas se eu amolecer, o pessoal vai montar cavalo. Eu já ouvi um monte de brutamontes falando isso, de imbecis falando isso. Você quer construir sua casa no quê? Sobre o terror ou sobre o amor? Eu tenho laços com a maldade, eu tenho laços com pessoas infiéis, malignas. Se eu perder esses laços, eu vou ficar pobre. Fique. Você tem que decidir. E agora a palavra que atravessou o coração dela. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Como ela se sentiu agora? Aquele que traria tantos privilégios a um povo, seria aquele que lhe traria mais profunda tristeza. Maria, que foi a primeira a beijar Jesus na manjedoura, porque não tinha nem lugar para dar luz ao seu filho, entre animais, numa cocheira, ela pegou aquela criança e beijou quando saiu do seu interior, limpou, beijou, acariciou. Foi a primeira a segurá-lo pelas mãos quando ele deu os primeiros passinhos. Chamou José: olha José, ele já está trocando passinho. Agora, as mãos que ela segurou estavam cravadas na cruz com pregos enferrujados, enormes. O rostinho que ela beijou estava ensanguentado por causa daquela cruz de espinhos. Ela olhava ao lado, as pessoas se envergonhavam dele, insultavam. Tinha dois bandidos do lado de Jesus, dois criminosos. Mas quem vai se preocupar com o crime? Vamos nos preocupar com a verdade. É que nem o Brasil, não é? Você olha aí, esses políticos em Brasília, dá nojo, alguns deles.
Eles estão mais preocupados em se defender, em não irem para a cadeia, do que propriamente salvar o nosso país. Então todo mundo que se levantar a favor da verdade tem que ser processado nesse país. Você não pode mais falar a verdade. Isso não é democracia, isso é uma ditadura. Imagine o próprio magistrado fazendo declarações dessas. É um absurdo. Espero que eles escutem o que os generais estão falando. Vai brincando. Vão brincando. Já tem 4 generais discordando das declarações e da postura. Quando a coisa começa assim, abre o olho. 2 bandidos, ninguém falava esses assassinos, esses caras, fui roubado por aquele lá. Não, desce da cruz, você não falou que era uma zombaria? Verdade. Só Jesus foi zombado, só ele foi insultado, ninguém mais. Maria, vendo tudo aquilo, foi a mãe mais sofredora que eu conheço. Mas ela não demonstrou histerismo, clamor violento. Ela não proferiu palavras impróprias em nenhum momento. E ela suportou aquilo com um silêncio vigoroso. Se fosse eu no lugar de Maria, a cada 2 minutos eu cairia em desmaio. Olhava para o cara falando assim: tá vendo, Zé? Ai, não acredito. Olharia para Jesus, aquele sangue. Ai, João, sangue. Olhava para Jesus, aquele espelho. Madalena. Começava a dizer: por quê? Por quê? Não é justo. Por quê? Gritaria: Jesus, sai da cruz, Jesus. Mostra Jesus. Eu, a pessoa no desespero, não fala mais direito. Jesus, mostra o teu poder, Jesus. Saia da cruz, acaba com os teus inimigos. Mas não era isso que Deus estava. Deus estava mostrando outra coisa. Poder ele tem, mas ele estava mostrando a que ponto a raça humana chega. Você é capaz de vir aqui todos os domingos para enganar a pessoa que está do seu lado, e até para enganar a si mesmo. Por que Deus não te mata? Quando o Colégio Caetano de Campos, aqui em São Paulo, fechou, sabe quem foi convidado para dar a última palestra aos alunos e professores naquele colégio tão conceituado? Eu. Cheguei lá e comecei a falar do meu jeito. Alguns alunos abaixaram a cabeça, outros começaram a rir, e eu fui em frente. Fé em Deus e pé na tábua, não é assim? E uma professora me interrompeu dizendo: prezado pastor, pois não, já que Deus é tão justo, por que não destrói o mal? Porque ele iria matar a senhora primeiro. A senhora se julga boa? Eu não faço mal a ninguém. Não faz mal. Vamos lá. A senhora mente?
A senhora tem certeza que fez tudo de bom que deveria ser feito hoje? Ou se omitiu? Meu irmão, lá estava Jesus sofrendo por esse tipo de gente, no lugar de pessoas como eu e você. Somos maus, tremendamente maus, interesseiros. Jesus não estava lá sofrendo como um rebelde, um alcoólatra, drogado, criminoso, drogado, e Maria não estava chorando por alguém assim, mas por aquele que nunca pecou, que viveu sempre para fazer a vontade de Deus, que ensinou a verdade, que mostrou a verdadeira natureza do Pai, e que deu exemplo de respeito e honra aos seus pais enquanto viveu. Maria está ali como um exemplo de uma mulher que sabe como sofrer, não como uma louca, que qualquer coisa entra no histerizo, fecha a cara para todo mundo, grita com o marido, grita com os filhos, grita com todo mundo, uma louca. Ela foi paciente e por isso foi abençoada. O mesmo Jesus foi paciente e abençoado, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e o Senhor Deus o tornou Senhor do céu e da terra, porque todo o poder lhe foi dado, e nós vivemos debaixo desse grande poder. Não traga sofrimentos à sua família por mau comportamento, mas a sua família precisa entender quando o sofrimento é injusto e ele acontece pela vontade de Deus ou não. Então a primeira coisa não é buscar soluções para livrar a pessoa, mas buscar a face de Deus, dizendo: Senhor, como eu tenho que me comportar neste momento? Ensina-me a ter paciência por meio dos teus princípios, porque eu não estou entendendo nada, parece que o mundo inteiro está contra mim. Mas se você é uma pessoa desajuizada, maluco ou maluca, noia, trelelé, esteja certo que você precisa se ajustar, se arrepender, mudar o seu comportamento e se posicionar perante Deus com justiça. Por isso, Jesus deu um outro exemplo que nos leva a pensar o seguinte: filhos, sempre honrem aos seus pais. A sabedoria divina nos diz uma coisa em Provérbios capítulo 20, verso 20: se você amaldiçoar, isto é, tratar sem afeição, respeito, com insignificância os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Isto é, a presença de Deus, que é a luz da vida, se extingue na vida de quem o ignora, porque a ignorância, a escuridão, o desconhecimento desta pessoa se torna maior por causa do seu orgulho. É como um véu, é como uma cortina espessa que a pessoa resolve colocar entre ela e a luz de Deus. Ela prefere a ignorância, a escuridão, em vez da verdade.
e a iluminação. Jesus foi o exemplo para que os filhos honrem seus pais. Apesar de nunca ter chamado Maria de mãe, você não vai encontrar isso em nenhuma declaração de Jesus. Mãe! Ele não fala isso. Ele sempre a tratou como mulher, porque ele não queria que no futuro nós dessemos mais crédito a ela do que a ele. Porque ele veio para salvar a humanidade, ela não, ela foi um instrumento de Deus para acolhê-lo, porque Deus resolveu assumir carne. Por que Deus faz um negócio desse? Primeiro, porque Deus não queria vir na forma de uma vaca, nem de um macaco, ele vinha na forma de um homem. Mas por quê? Para mostrar como o homem humano, como o ser humano rejeita uma vida digna, uma vida elevada, uma vida perfeita. Como o ser humano é um ser intragável, como ele é aproveitador, como ele sempre está disposto a correr atrás de alguém que lhe traga alguns benefícios, como uma ressurreiçãozinha, uma expulsãozinha de demônios, uma curazinha de lepra. Estou falando no diminutivo, que é para zombar mesmo, de forma jocosa, porque o ser humano só quer tirar proveito. Deus assumiu a carne e andou entre os homens, cheio de graça, mostrando a grandeza dos céus, e mesmo assim o homem o rejeitou. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aqueles que o aceitaram foram perdoados por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi para ensinar aqueles que creriam em Deus e para mostrar o que a raça humana é capaz de fazer quando ela está totalmente desmiolada, afastada dele. Você não imagina a bomba que você e eu somos. Você não imagina a peste que você é, a doença que você é. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer na sua vida, a transformação que Ele pode realizar no seu coração de uma forma extraordinária, sobrenatural. Glória a Deus nas maiores alturas. Por que Deus pede que os filhos honrem seus pais? Porque tudo começou no Gênesis, quando Adão desrespeitou a Deus, foi omisso, desleal e cedeu às paixões imaginárias de Eva, que queria ser igual a Deus. Deus nunca pediu que você fosse igual a Ele, mas que agisse à semelhança dEle. Tem muitas mulheres que chegam para os maridos e falam assim: sabe bem, lá na igreja não estão te dando lugar, ninguém está te reconhecendo, não vale a pena ficar lá, né? Safada, sem vergonha, precisava levar uma coça.
está sendo um instrumento de Satanás para destruir uma vida. Deus está testando a paciência desse pequeno servo de Deus que está crescendo, e essa desmamada aparece para falar bobagem. Por que você tem que ajudar a sua mãe? Ela já está velha. Deixa ela empacotar. Pouca vergonha. Eu me lembro muito bem a minha mãe, a Denise, trocando fraldas na minha mãe. Porque eu, como homem, teria vergonha, a menos que não tivesse ninguém ao lado, mas eu vi minha mulher trocando as fraldas da minha mãe. Nós fomos até o fim com ela. Nós fomos até o fim com a mãe e o pai dela. Eu fazia almoço, levava meu sogro para passear, quando pude. Porque eles merecem carinho. Fizeram tudo pela gente. Jesus na cruz apresentou um exemplo a ser seguido. Em meio a tanta dor e sofrimento, Ele não desamparou Maria. Jesus demonstrou todo o cuidado por aquela que o colocou no mundo pela vontade de Deus. Muitos filhos desprezam seus pais quando eles estão em idades avançadas. E a palavra de Deus diz em Provérbios 23, 22, escute, obedeça o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze, isto é, não considere insignificante a sua mãe quando ela envelhecer. Todo filho deveria olhar para seus pais com honra, tendo eles boa ou não educação, se vieram da roça ou não importa. Eles deveriam ser honrados. Eles trabalharam, suaram, sofreram, choraram por você, e choram até hoje pela sua vida. E você acha que os conselhos dele não tem nada? Porém, se você tratar seu pai e sua mãe com insignificância, a luz de Deus vai se apagar na sua vida, segundo a palavra de Deus. Você será o primeiro a perder sua honra. Meire, eu lembro da sua mãe, uma mulher que andava com a piedade no coração e nos lábios, mulher de Deus. Quantas vezes ela não parou e orou por mim e não profetizou minha vida? Ela disse, foi clara uma vez para mim: volta, você vai pregar para muitas pessoas, mas você será rejeitado, você vai sofrer que nem um condenado. Se eu não recebesse palavras verdadeiras, de mulheres verdadeiras e de homens verdadeiros, como o pai da mãe da Meire e da Miriam, imagine. Eu recebi palavras de Deus logo no início, verdadeiras. Isso foi norteando minha vida. Isso foi falando comigo. Foi colocando no meu coração. Eu percebi que Deus tinha alguma coisa comigo, um chamado. A minha mãe não tinha muito conhecimento, mas ela nunca deixou de me incentivar. Ela tinha orgulho de me ver pregar. Você sabe disso, Mário? Ela tinha, na falta de conhecimento dela, ela queria matar aqueles que se levantassem contra mim. E eu falava, mãe, não é assim. Não, mas eu mato. Como mata? Fraquinha, que nem eu agora, desse tamanho ficou.
mãe quer ver o filho, não numa cruz, mas fora dela. Honre seus pais, ainda que sejam velhos. Se Deus te deu alguma condição, seja ela emocional, espiritual, física, ajude, não desampare. Por fim, cuide de sua família, tanto a natural como a espiritual. Então, não cause problemas à sua vida por ser bandido, mas fique certo que se você for um servo de Deus, você vai ter problemas na família, porque a sua esposa ou o marido vai dizer assim: e agora mudou, é? Você começa a namorar e começa um namoro errado, uma construção errada. Você só pensa em fazer sexo. Você já vem com preservativo fazendo bexiga. Eu não sei como é que essas coisas aparecem. Eu te garanto que isso não vem de Jesus. Então você diz para ela, ela diz para você: a partir de hoje nós vamos mudar o nosso relacionamento. Mas por quê? Porque Deus não está contente conosco. Que isso? Deus conhece a gente. Deus sabe quem nós somos. Deus nos conhece. Ela, vamos mudar, não é assim que Deus quer. Vamos construir. Vamos construir sobre bases sólidas. E não um relacionamento sobre bases emocionais. Porque isso aí é propenso a ruir. Você vai ter problema. A senhora já chamou seu marido para orar? Vamos orar, depois eu vou. Começa aí. Eu tenho que ir no banheiro. Ele vai no banheiro, ele abre a torneira. Amém. Vai ter problema. A senhora antigamente ia numa festa e se portava junto com o marido, sei lá, o namorado ou a esposa, no meio de toda a família, pintado e bordado. Aí lá, em nome de Jesus, não, em nome de Genésio. Não sabia nem mais o que estava falando. Agora mudou. Chega a nossa família: e aí, vamos lá? Está bem assim. Vamos brincar, vamos cantar, mas vamos maneirar. Arruma problema. Porque Deus pede para você ser sóbrio. São tantas as situações que você vai agora com temperança, domínio próprio. É uma luta danada. Tudo porque você sabe que não deve fazer sua família sofrer com mau comportamento. E como filho você tem que honrar o pai. E como um servo de Deus você tem que ensinar as pessoas a cuidar umas das outras. E aí que está o problema. Os discípulos abandonaram Jesus naquela sexta-feira.
quinta e sexta-feira. Suas mentes ficaram paralisadas, transtornadas, desconcertadas. Mas isso foi só por um tempo, porque o próprio Jesus havia predito que isso ia acontecer. Vocês estão comigo ainda? Posso ir mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Esta noite, todos vocês vão fugir e me abandonar, isto é, se envergonhar, se escandalizar, pois as Escrituras Sagradas dizem, lá no Velho Testamento, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, isto é, ficarão a uma distância considerável e segura, não vamos chegar muito perto não. Ficar perto de Jesus era insegurança total, era a morte. Por isso, de um tempo, quando eles pensaram em si mesmos, eles se deslocaram da graça protetora e sustentadora de Deus. Por isso que Jesus disse, todo aquele que procura os seus interesses em primeiro lugar, perde ou não tem a vida verdadeira. Porque você, quando procura os seus interesses e não coloca Deus como aquele que avalia, aquele que dá critério, aquele que diz certo ou errado, você se coloca fora da verdade. Você passa a agir por si mesmo, pelos seus impulsos. E Jesus ficou sozinho, mas ele demonstrou confiança, coragem em Deus. Tem gente que quando fica sozinha eu estava na igreja fazendo uma obra, mas não me deram apoio, eu estou me sentindo só, estou só. Já viu o boneco de Olinda? Então, você está reclamando do quê? Faça aquilo que você se propôs a fazer. Você está esperando o quê? Mas tem tanta coisa que eu preciso ver. Sim, claro que tem. João tinha muita coisa para se preocupar, mas ele foi o único que venceu o medo, e foi ao lado da mãe de Jesus, da irmã dela, de Maria Madalena, e ficou em frente à cruz, ao lado de Jesus. E quando Jesus o viu, é para esse que eu tenho que entregar minha mãe. Por isso que ele disse, João, olha aí a tua mãe. Mulher, olha aí o teu filho. Vocês se merecem. Vocês são dois corajosos. Vocês estão sofrendo e suportando tudo isso. Vocês estão tendo paciência, vocês estão olhando para mim, olhando o meu sofrimento. Eu estou parecendo um monstro. Lógico que ele não disse tudo isso, mas era esse o quadro. E vocês permanecem aí. Vocês nasceram um para o outro. João, cuide de Maria. Maria, cuide de João. Maria, ninguém me conhece melhor que você. Ninguém demonstrou mais amor pela minha vida do que você. João, você ama me seguir. Você quer me seguir. Eu disse a você e aos discípulos que eu os encontraria depois da minha morte na ressurreição, mas você não esperou, você está aqui comigo.
Tem gente aqui que diz assim: ai, lá no céu eu vou ver Jesus. Se você não vê Ele agora, lá no céu você não vê. Você entendeu? Fala às vezes meu assim: você não vê agora, lá não vê. Está tudo errado, eu sei que a concordância verbal, mas é um jeito que a gente fala castiço. Pronto. Se nós não vê agora, lá não vê também. Se nós não pudermos vê-lo agora em nossas vidas, como teremos a esperança de vê-lo na eternidade? João está aí. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:2: ajudem uns aos outros, isto é, auxiliem uns aos outros com as suas cargas de aflições e preocupações, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. João, olha essa mulher, olha o sofrimento dela. Maria, olha o meu discípulo, olha o sofrimento dele. Vocês, pela coragem que têm, serão fortes um para o outro, e essa força, essa coragem, essa paciência, essa fé, essa confiança ultrapassará as fronteiras de suas almas e vão atingir outras pessoas. É esse tipo de gente que Jesus está procurando. Pessoa corajosa, pessoa que não está buscando somente a si própria, mas pessoas que estão dispostas a aceitar uma comissão, a serem comissionados, engajados em uma proposta de cuidar de outras pessoas que estão com cargas pesadas, ajudá-los. Não é trazer solução, não, mas é firmá-los, fundamentá-los na verdade, para que não se percam. Talvez você não esteja mais desfrutando da doce comunhão de Deus como antes, e tudo porque você passou a viver para os seus próprios interesses. Gente, há tempo para tudo debaixo deste sol ou no céu. Vai com calma na vida. Há tempo para comer, tempo para dormir, tempo para beber, tempo para acordar, tempo para viver, tempo para morrer. Mas não existe tempo para se drogar, não existe tempo para se alcoolizar, não existe tempo para se perder. A porta ainda não está fechada para vocês. Lembram do dilúvio? Até o caracol escutou a voz de Deus e chegou na hora certa. Imagine a corrida da lesma. Deus a chamou 3 anos atrás para chegar hoje. Mas ela obedeceu. Ela viu os outros animais passando, a lebre, o lobo, o leão, o tigre, a girafa, e ela ali. Ela foi e chegou. A porta não está fechada, desde que você retorne a Jesus e aceite o compromisso que Ele te dá de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas que Ele coloca no seu caminho. Você tem a obrigação de aprender isso. O
cristianismo não é uma religião de independência pessoal, se aparece quando quer. Jesus não deixou que nenhuma obra, nenhuma diversão, nem qualquer coisa atrapalhasse o seu relacionamento familiar, tanto espiritual como natural. Ele foi responsável pela família, tanto natural como espiritual. Ele não as desprezou. Muitos se envolvem em compromissos diversos, sejam eles religiosos ou não, tudo para não estar em casa. Deixa eu arrumar um negócio lá, porque não ficar longe da mulher. Ou então, deixa eu ir lá, porque eu quero ficar longe desse homem. É tempo de mudar isso. Você precisa ter tempo para os seus filhos. Filhos, vocês precisam dar tempo aos seus pais. Vocês precisam conversar. Mulheres, parem de querer comandar. Homens, parem de tentar serem machos. Que exemplo vocês estão dando aos seus filhos quando vocês saem à noite e vão a lugares que eles não podem ir? Valorize os seus filhos, andem com eles. Por que você sai numa balada e seus filhos não podem estar, e você acha isso um mal barato, e depois você não sabe como lutar contra a sua depressão? Para ir na igreja você vem e chora, porque ai, não sei o que acontece com a minha vida, mas lá para encher a lata de cerveja você não chora, você mama. Jesus não abandonou sua família natural e nem os seus discípulos. Ele apareceu a todos eles. Jesus disse que você tem que cuidar da sua família natural e da sua família espiritual, porque a igreja não é um clube, não é uma associação, mas é a família de Deus, é o corpo de Cristo na terra. Sem a igreja, Jesus simplesmente seria uma pessoa histórica, um revolucionário, um ativista, um curandeiro, um profeta, um homem com sábias palavras, um líder religioso, o fundador do cristianismo. Mas quando a igreja age, ele é reconhecido como o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, aquele que vive e reina, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A igreja não é uma reunião e também não é um prédio. Ela é formada por pessoas escolhidas por Deus para fazer a vontade dele onde estiver, seja na cruz ou fora dela. Jesus fez a vontade de Deus tanto na cruz como fora dela. Algumas pessoas, quando estão no momento da cruz, sofrendo, dizem: ai, pede oração por mim, porque eu não vou aguentar. Todos nós temos nossas quedas, e ninguém vai sorrir contra você, vai zombar de você. Nós não podemos zombar dos discípulos, porque somos iguais. Nós deixamos Jesus muitas vezes de lado, mas hoje eu lhes digo: retornem, voltem a Ele. Cuidado com esta pessoa que está ao seu lado, porque pode ser uma louca, um louco, um insano, uma insana que está acabando com a tua vida, e você fica sustentando esta víbora, quando você não necessita fazer isso. A igreja se reúne para aprender os pensamentos e a vontade de Deus, por meio do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, a Bíblia.
Aprende a viver sob o governo de Deus, o seu reino, e a confiar nas suas provisões. É por isso que nós nos reunimos, para sermos uma testemunha ao mundo. Nós cremos em Jesus, nós nos reunimos a cada domingo e ponto final. Para de ficar arrumando compromisso toda hora. Porque você vai ficar desmiolado, e já você vai ficar entregue ao mundo. A igreja, quando volta aos seus afazeres, então ela vai praticar o Evangelho onde está. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos acreditando que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Mas quando nós estivermos no trabalho, na escola, nas brincadeiras, na rua, em qualquer lugar, nós cremos que Ele está conosco, porque Ele mesmo disse: eu estou com vocês todos os dias. Nós provamos, por estarmos aqui, que Ele vive. E quando você faz a vontade dEle fora daqui, você prova aos outros que Ele vive, por meio do seu comportamento ajustado à vontade de Deus. Há muitos cristãos que estão perdendo a força, sua resistência, o seu vigor, e por isso Deus diz: cuide deles, porque Deus não quer que eles se perdam. E eu quero terminar com esta palavra de Jesus, quando disse a Pedro. Ele disse: Pedro, eu tenho orado por você. Ele chamava Pedro de Simão, quando queria chamar a atenção dele. Eu tenho orado por você, Senhor, para que não lhe falte fé. E quando você voltar, isto é, quando você retornar em obediência, é isso que diz a palavra no original, quando você retornar em obediência para mim, anime, isto é, fortaleça, edifique, consolide os seus irmãos. Cuidar das pessoas é um sinal de que nós estamos em Cristo. Não cuidar das pessoas é um sinal de que estamos fora dele e que precisamos retornar. Não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa quem você seja, homem ou mulher, Deus chama você para estar perto, a fim de aprender dele, para que possa fortalecer outras pessoas, para que eles não se percam. Que Deus possa abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Semelhante a ti, Senhor, és a minha